E a gente continua aqui repercutindo sobre o caso de gripe aviária isolado, né, em ave silvestre no zoológico do Distrito Federal. E sobre o assunto eu vou conversar agora então com o Rafael Bueno, que é secretário de Agricultura do Distrito Federal. Muito boa tarde, bem-vindo, secretário. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que nos assistem. Vamos lá então, secretário, atualiza para a gente as últimas informações aí sobre o protocolo sanitário que está sendo aplicado então aqui no Distrito Federal. Nesse raio, é apenas esse raio do zoológico ou abrange mais de 10 quilômetros? Simone, quando nós fomos rapidamente notificados pelos Jardins do Distrito Federal, a nossa equipe de defesa agropecuária recolheu o animal e fez a necropsia. Tão logo nós tivemos também foi nos reportado um outro caso, que foi do pombo, nós amostramos, tão logo nós mandamos as amostras ao Laboratório Federal do Ministério da Agricultura, lá em Campinas. Dos dois resultados, apenas o do pato irerê ele deu positivo, o do pombo ele deu negativo, então não mostra correlação entre os fatos. Sequencialmente, nós já demos início ao nosso protocolo de emergência. Então, nós vistoriamos todas as propriedades com aves num raio de 3 quilômetros a partir do foco, bem como todas as lojas agropecuárias que comercializam animais vivos. Nessas localidades, em nenhuma delas foi localizado animal com sintoma ou animal morto. Mas nós continuamos com a vigilância permanente no jardim zoológico, com a equipe da defesa agropecuária, somado à equipe de veterinários do zoológico. Nós vistoriamos 3 vezes ao dia os animais que ali estão, vendo o seu comportamento, observando como as aves estão, sejam as do plantel do Jardim Zoológico, sejam as aves que estão em vida livre. E após essa vistoria, né, diária, nós ficamos monitorando para saber se nenhum animal apresenta a sintomatologia e, caso não apresentando, no dia 12 encerra nosso período de interdição, reabrindo o zoológico no dia 13. Se tudo correr, então, né, conforme o senhor falou, dia 12, né, 13, né, essa reabertura aí do Zoológico de Brasília para os visitantes. Então, o resultado positivo apenas para esse animal silvestre, né, esse ganso, né, o irerê, uma ave silvestre. O zoológico continua, então, interditado e, se tudo ocorrer como o planejado aí, nenhum foco a mais, o zoológico ele vai ser reaberto. E a gente fala nesse período sanitário, não é? Nas granjas lá do Rio Grande do Sul, lá em Montenegro. É o mesmo caso que a gente trata aqui, é um vazio sanitário, que a gente pode dizer assim, no zoológico, secretário? Não, o protocolo ele é diferente, Simone, porque nesse caso nós estamos tratando de uma ave silvestre. Então não há um vazio sanitário porque nós continuamos com as aves do plantel do zoológico. A única questão é que nós fazemos uma observância maior dessas aves do plantel e das aves de vida livre. É importante lembrar que o governo do Distrito Federal, desde o ano de 2023, quando nós tivemos o primeiro caso de gripe aviária no Brasil, vem adotando protocolos rígidos de biosseguridade. E nesse momento nós reforçamos esses protocolos junto aos aviários comerciais. Então nós estamos reunidos com os avicultores do Distrito Federal, reforçando os protocolos de biosseguridade nas granjas, isso é extremamente importante, e esclarecendo a população que é saudável e seguro continuar consumindo a carne de frango, os ovos de galinha, desde que passado por tratamento térmico, seja ele cozimento ou a fritura. Então a gente não precisa ter um alarde, o risco de contaminação é muito baixo, o tempo de exposição para uma contaminação ele precisa ser elevado. Então hoje nós precisamos tranquilizar a população, mostrando que há segurança no sistema de criação de aves comerciais e também na questão do contato com as aves, do qual nós pedimos que não haja contato com aves mortas ou doentes, com sintomas aí de pescoço caído, cambaleantes, que estejam espirrando, tossindo, diarreia, e comunique à defesa agropecuária do
Distrito Federal, sendo o caso detectado aqui. Protocolo de biosseguridade seguindo aí, não é, nessas granjas comerciais aqui do Distrito Federal. A gente está falando em quantas granjas comerciais, secretário, e quanto que o DF ele exporta, né? Porque a gente sabe que tem um embargo aí dos países, não é, para o território brasileiro, ou também embargos ocorrem para a região de Montenegro, ou também embargos para o Rio Grande do Sul. Aqui no nosso caso, no Distrito Federal, a exportação, como é que ela abrange aqui e são quantas granjas comerciais? Então, hoje no Distrito Federal nós temos alojados mais de 155 milhões de aves, né? Nós temos aviários que são muito grandes e o Distrito Federal, ele diferente de outras unidades da população, ele tem uma densidade muito alta de aves alojadas, isso até pelo nosso tamanho do território. Nessa cadeia, ano passado, nós movimentamos R$ 1 bilhão em negócios, são mais de 5 mil empregos gerados. E o nosso foco aqui de produção e comercialização, ele está pautado em exportação. Cerca de 90% daquilo que nós produzimos aqui, de aves de corte, é voltado para a exportação. O nosso principal comprador é a Arábia Saudita, seguido de Japão, Rússia e México. Também temos uma produção expressiva e um mercado muito importante de comercialização de ovos férteis, né? Recentemente, nós iniciamos a exportação de ovos férteis para o México. Desses países, o único que ainda está com restrição à importação dos produtos, e aí não é só do Distrito Federal, é de todo o Brasil, é o México. Mas o percentual que ele compra do Brasil, do Distrito Federal é muito pequeno. Tá certo, então o DF continua aí para a Arábia Saudita, Japão, Rússia, apenas o México aí ainda aguardando todo esse protocolo do Brasil para livre da doença, né, da gripe aviária, né, porque tem então no Brasil esses prazo correndo quando a gente fala no vazio sanitário. Agora, secretário, tem pessoas que tiveram contato aí com essas aves no zoológico, com essa ave, né, em específico o irerê, e que estão sendo monitoradas? Sim, nós tivemos 8 pessoas do Jardim Zoológico e da Defesa Agropecuária, que foram pessoas que tiveram contato entre tratadores, veterinários do Jardim Zoológico, veterinários e técnicos da Defesa Agropecuária do Distrito Federal, e estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, conquanto nenhum deles manifestou qualquer sinal relativo à influenza. Tá certo, secretário Rafael, muito obrigada, né, por essa conversa hoje aqui com a gente. É sempre bom a gente colocar aqui, né, tudo que está acontecendo não só no Brasil, mas também aqui no Distrito Federal. A gente viu esse caso isolado, é bom dizer, né, no Zoológico de Brasília, que continua interditado, não é? E todos esses acontecimentos, e lembrando que pode comer a carne de frango, pode comer, fazer o uso dos ovos também, não existe problema, mas é sempre bom a gente colocar isso para a sociedade e também os nossos produtores que estão aí, né, nessa corrida para evitar que a doença chegue nos seus plantéis. O senhor falou aí, são 155 milhões de aves aqui no Distrito Federal, né? Ninguém quer que isso chegue, né, a nenhum plantel comercial, que a gente sabe o que isso pode implicar, não só para as exportações. Não é, secretário? Muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente e até uma próxima. Obrigado, Simone, e obrigado a todos que nos prestigiaram. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima.